O tema dessa mensagem é ovelhas que não querem ser pastoreadas. Será que existe na igreja de hoje ovelhas que não querem ser pastoreadas? É o que nós vamos descobrir agora. Qual é o perfil dessas ovelhas e qual é o perfil do verdadeiro rebanho de Deus? Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, é onde vai desenrolar uma parte dessa mensagem. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Meu querido, através dessa mensagem, eu quero mostrar para você, infelizmente, há ovelhas que querem ser qualquer outra coisa, menos ovelhas. E eu aprendo que quem chama e quem capacita, quem treina, é o Senhor Deus. Em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então preste atenção. Se tem ovelha, tem que ter pastor. Eu não consigo ver uma ovelha que não se submete a uma liderança espiritual. Através dessa mensagem, eu quero que você se posicione. Você faz parte do rebanho do Senhor Jesus? Ou você é aquela ovelhinha que não quer ser pastoreada? Ou é um lobo vestido de ovelha? É o que eu quero que você entenda. Podemos perceber que na igreja de hoje, não diferentemente da igreja primitiva, existiam e existem irmãos que não se submetem mesmo à autoridade eclesiástica, tornando assim pastores de si mesmos. Em Judas, capítulo único, versículo 12, diz assim: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Olha bem que coisa, hein? A definição para a palavra pastorear é governar, dirigir, guiar, guardar, orientar, aconselhar. Agora preste atenção. Eu te mostrei aqui que Deus é quem chama, é Deus quem capacita, é Deus que treina. Eu te mostrei que Deus chama homens que saibam governar com inteligência, com sabedoria, com ciência. Te mostrei que tem ovelha que gosta de dirigir os seus próprios passos. Ela acha que não tem que ter pastor e que ela não precisa de ter um líder. E eu quero declarar para você, quem chama e capacita é Deus. Mas vamos então para o primeiro ponto. As ovelhas que não querem ser pastoreadas se tornam um perigo para os outros. Por quê? Por que uma ovelha que não quer ser pastoreada, por que uma ovelha que não se submete à liderança do pastor, por que ele é um perigo? Eu vou te mostrar agora. Em Mateus capítulo 15, versículo 14 diz: Deixai-os, são cegos, guias cegos. Ora, se um cego guiar o outro, cairão ambos no buraco. Olha para você ver isso. Isso é forte. Infelizmente tem na igreja ovelha assim, que é um perigo para as outras, para elas mesmas. Estão dando conselho para os outros, mas elas não vivem o que falam. Presta atenção, eu vou te explicar. Ovelha que não quer ser pastoreada é um perigo para os outros. Você teria coragem de entrar num carro onde o condutor do carro é cego? Eu tenho certeza que não. Você, meu irmão, deixaria alguém sem capacidade nenhuma dirigir sua vida? Às vezes você faz isso. Quantas vezes você já foi buscar conselho para uma pessoa que tem uma vida pior do que a sua? Eu não vejo isso nas Escrituras. Eu sempre vejo as pessoas indo ao homem de Deus. Mas tem umas ovelhinhas que acham que é pastor, acham que são líderes. E elas então, meu irmão,
começa a guiar os outros para o buraco. Vou te mostrar como. O casamento delas está destruído e elas estão dando conselho para o casamento dos outros. A finança dela está destruída e ela está dizendo para os outros como que elas têm que fazer com a finança delas. O lar, família, relacionamentos, está tudo destruído. Elas estão tentando ensinar para você como é que você tem que fazer. Um cego guiando o outro cego. Ela nunca vai buscar um conselho com o pastor. Ela nunca vai até a liderança espiritual para falar: pastor, me dá um conselho. Pastor, ora aqui comigo. Pastor, o que eu faço? Não. Ovelha que não quer ser pastoreada, ela é um perigo para os outros. Porque ela fala: que isso, precisa ir não. Pastor é comedor de arroz e feijão que nem nós mesmos. Para que você vai lá? Só que eu quero dizer para você uma coisa. Não somos pastores porque queremos ser. Somos porque Deus nos chamou para ser. E se Deus nos chamou, a Bíblia diz que não há autoridade que não venha do Senhor, porque toda autoridade é constituída por Ele e para Ele. Isso está lá em Romanos 13, filha. É só você ler do 1 até o versículo 8. A gente deve tudo para todo mundo, menos amor. Essa que é a verdade. Presta atenção. Nós vemos isso aqui. Ovelhinha que está tentando conduzir as outras e elas são cegas e não se dão conta disso. Em Mateus 23, 3 diz assim a palavra: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Tem ovelha na igreja que ela ensina tudo para os outros, mas ela mesma não faz. Será que você que está me ouvindo conhece alguém assim na tua igreja? Aquele irmão que paga moral para todo mundo, chama a atenção de todo mundo e a vida dele é uma miséria. E a vida dele é toda torta. Então eu vejo isso aqui, olha. São tremendamente, meu irmão, fariseus. Olha o que diz o versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Ovelha que não quer ser pastoreada é um perigo. Porque ela põe fardo no ombro dos outros, mas ela mesma não carrega. Você tem que orar, meu irmão, tem que jejuar, ela mesma não faz isso. Tem que amar, tem que perdoar, mas ela não perdoa. Irmãos que tem que ter sua vida em dia, olha lá, diz que aquele irmãozinho ali, ó, misericórdia, olha lá. Irmãos, o que eu estou dizendo através dessa palavra não é fácil para quem é ovelha e não é submisso. Isso é fato. Essa palavra serve como precaução para que você não caia, para que você não venha falhar. Ovelha que não quer ser pastoreada, olha o que diz Mateus 23, versículo 24. Guias cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Tem pessoas das igrejas, de muitas igrejas, membros de muitas igrejas que falam assim: ah, aquela igreja lá está crescendo, porque aquela lá é a igreja da porta larga. Aquela igreja ali pode tudo. Misericórdia. Porque quem fala isso mais é ovelha do que pastor. Raros pastores que emprestam a língua para o diabo. Mas, em grande parte, são as ovelhas. A igreja da porta larga, tudo bem. O duro é que a igreja da porta estreita, engolindo um camelo e está engasgando com um mosquito. Ovelha que não quer ser pastoreada. Quando nós olhamos para a Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra. Olha bem, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, fala: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservado a negridão das trevas. Olha bem. São nuvens impelidas pelo vento, ou seja, empurradas pelo vento. Sabe o que eu aprendo? São ovelhas que não têm firmeza. Um dia ele é muito crente, outro dia ele não é crente coisa nenhuma. Numa semana ele está cheio de fé, glória a Deus, aleluia. Na outra semana o cara já está que nem uma manteiga. Meu irmão, você tem que ter firmeza. Um dia você fala: não, eu vou porque eu sou crente, porque vou fazer acontecer. No outro dia você é um incrédulo. Você não tem firmeza. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o que eu vejo aqui? Olha, é uma verdade. Pessoas na igreja que não têm firmeza,
São os crentes bananeira. Qualquer chuvinha derruba, qualquer probleminha desvia. Se alguém passa no corredor e não te cumprimenta, você fala, não volto mais nessa igreja, porque o pastor falou um negócio ali, eu não gostei. O irmão me chamou a atenção, o que ele pensa que é, não volto mais aqui. É crente que não tem firmeza, é uns crente menino. Meu irmão, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 3 diz, não vos pude dar comida sólida, e sim, olha, leitinho, porque ainda sois carnais. Sabe o que eu aprendo? Crente carnal não cresce, é menino o tempo todo. Então eu vejo isso aqui. Você tem que ter firmeza, meu irmão. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus está falando ali dos fundamentos. Aquele que edificou sobre a rocha, aquele que edifica sobre a areia. Tem crente que está construindo a sua vida espiritual sobre a areia. Qualquer chuvinha o cara está desviando. Qualquer chuvinha o cara não volta na igreja. E eu vejo muito mais ainda. A ovelha que não quer ser pastoreada, ela é um perigo para as outras. Por quê? Primeiro porque ela não tem firmeza. Uma hora ela é muito crente, outra hora ela não é crente coisa nenhuma. Então não tem firmeza. Segundo lugar ainda, olha. Ovelha que não quer ser pastoreada é um perigo para as outras. Sabe por quê? Porque sempre ela está buscando o interesse dela. Olha bem para você ver. Lucas 14, do 17 ao 20. Diz assim. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Olha bem. Quem está falando aqui, essa parábola aqui, é o Senhor Jesus, que está nos convidando para a ceia, para fazer parte do corpo, para termos comunhão com Ele. Enviou os servos dele para avisar aos convidados, vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, dizendo, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Olha bem, sempre ovelha que não quer ser pastoreada, sempre busca seu próprio interesse. Primeiro, não tem firmeza. Segundo, olha aqui, Jesus está convidando para ter comunhão com Ele, para fazer parte do corpo, que é a igreja. Um a um começaram a se esquivar. Olha bem, o primeiro diz, comprei um campo e eu tenho que ir lá ver. Esse aqui é um irmãozinho que está envolvido no ramo imobiliário. Eita coisa, hein? Você já viu alguém comprar terreno sem ver, meu irmão? Ô desculpinha esfarrapada. Gente comprando. Ninguém compra terreno sem ver, não, meu irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando é para meu interesse, eu tenho desculpa para tudo. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Mas quando a gente não quer, a gente arruma um pretexto. Crente que só vai na igreja quando está em crise. E, infelizmente tem um monte de crente, um monte de ovelha que vai ter que viver na crise para ir morar no céu. Porque se prosperar, desvia. Essa que é a verdade. Ninguém compra terreno sem ver. Mas entre eu ir para a igreja e eu ir divertir, ah não, culto tem todo dia, né? Ah, então eu vou aqui. O outro, ele já era um pecuarista, né? Fazendeiro. Não, comprei uma junta de boi e vou experimentar. Ninguém compra a junta de boi sem experimentar, não, meu irmão. Ninguém compra nada sem ver, não. Ninguém. Só quem quer dar desculpa para não fazer a obra de Deus ou para não estar na casa de Deus. As pessoas são assim. Quando tem interesse, está lá, mas quando não tem interesse, tem desculpa. Quantas pessoas estão faltando aos cultos porque com as desculpinhas esfarrapadas? Ah, sangue de Jesus tem poder. Olha aqui, ah, mas o outro pode, né, pastor? O cara casou, pelo amor de Deus, né? A Bíblia diz que quem colocar o pai, mãe, filho, esposa, amar mais do que a mim, não é digno de mim. Então o que eu vejo aqui? Sempre estão buscando seu próprio interesse. Meu irmão, todas as vezes que você faltou ao culto em interesse próprio, para o seu benefício, naquele dia não foi seu cliente que ficou esperando, não, foi Deus, tá? Naquele momento você está dizendo, olha Deus, o mais importante para mim é ficar com a cara na novela agora. O mais importante para mim é ver esse final de campeonato aqui, ó, esse futebol. Isso aí, meu irmão, continua. O dia que você entrar na crise, o dia que o problema chegar na tua casa, pede para o jogador de futebol te curar, pede para o jogador de futebol abrir uma porta para você, pede para o ator de novela ou do filme restaurar tua família, teu lar, tuas finanças. Porque é assim que a gente faz. Tudo é mais importante que Deus.
Quando nós temos interesse, a gente arruma tempo, mas quando não temos, arrumamos pretexto. Infelizmente. Ovelha que não quer ser pastoreada, além de não ter firmeza, além de buscar o seu próprio interesse, olha o que essas ovelhas fazem. Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que significa isso daqui? Ovelha que não quer ser pastoreada gosta de manipular os seus ouvintes com falsas doutrinas. Isso aqui, ó. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, por uns crentes picareta, por causa de umas ovelhas picareta, que fica pegando texto da Bíblia isolado para levar os outros para o buraco. Só para defender os seus pecados, seus erros, citam a Bíblia. Meu irmão, em nome de Jesus, foge de crente que fica baseando a vida dela em ideia. Irmão, eu acho que é assim. Eu penso que é desse jeito. Me falaram que é assim, né? Deixa de ser crente papagaio, meu irmão. Vai estudar a Bíblia. Sai fora de gente que fica perto de você, meu irmão. Só dizendo, eu penso que é desse jeito. Eu acho que é assim. A minha vida eu aprendi que é desse jeito. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai pedir Deus para falar com você. Para de ficar andando pelo que os outros falam. Vai lá você. Confere se é de fato daquela forma. Olha o que diz Romanos 16:18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com as suas palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Incauto aqui é ingênuo. Tem crente que é ingênuo demais. Qualquer coisinha que você fala para ele, ele acha que é verdade. Cita um versículo todo errado lá, todo torto, sem contexto nenhum. Isola um versículo e fala besteira, prega bobagem, põe fardo nos ombros dos outros. Deixa de ser ingênuo, meu irmão, cresce. Sai fora desse bando de gente. Fuja de pessoas que estão pregando ideia, baseando-se, eu acho, eu penso, eu acredito que seja assim, eu entendi dessa maneira, me falaram que é assim, etc. Sai fora. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 2:1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. O que Paulo está dizendo? Quando eu fui ter com vocês, eu não fui para falar bonito, não, para gastar português, para gastar teologia, não. Eu fui para pregar o Senhor Jesus Cristo e esse crucificado. É isso que Paulo está dizendo e ele vai continuar mais. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não adianta falar bonito não, meu irmão, tem que falar com unção e pautado na palavra. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Por que adianta eu chegar aqui e dizer, irmãos, meu caro ouvinte, você que me ouve nessa mensagem aqui no templo, aí na sua casa por este CD, as pessoas se contendem pelas intrexidades mórbidas da apologética, onde simples trogloditas e filisteus enviperam as ingenitrizes macropétalas de um púlcaro desnaurível e esnalgado. Aí você vai ficar assim, hã? Ué, pastor, esse trem que você falou aí para o almoço é para janta, isso é língua estranha? É disso que você precisa, meu irmão? Não, você precisa do poder de Deus na sua vida. Mas tem gente que gosta de se apoiar, porque o fulano é inteligente, ele fala bonito. Meu irmão, quem quer pegar galinha, diz o ditado dos antigos, não fala show. Vem cá, galinhazinha. Vem cá. É assim que faz. E você está caindo, meu irmão. Porque não tem vida na palavra. Você só pega a Bíblia para ir para a igreja.
Você só pega na Bíblia, meu irmão, na hora que você tem que ir para o culto. O pastor fala, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Ué, tem esse livro na Bíblia? Eu nem sabia que tinha. Vamos abrir nossas Bíblias no profeta Zacarias. Fala, é daquele dos trapalhões? Ué, tem Zacarias na Bíblia. Nem sabe, porque não lê, porque não pega na palavra. Vai ter uma vida firme como? Ovelhas que não querem ser pastoreadas é um perigo para as outras por causa disso. Não tem firmeza, estão buscando sempre o seu interesse, gosta de manipular os outros com falsas doutrinas. Fuja dessas pessoas, digo mais uma vez. Ovelhas que não querem ser pastoreadas vivem no estilo do intérprete da lei, de Lucas 10, versículo 29. Como é que é a vida de um intérprete da lei? Lucas 10, 29 fala como é que é. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Você acha que o intérprete da lei não sabia quem era o próximo dele? Querendo justificar-se sem reconhecer suas falhas. As pessoas, de modo geral, não reconhecem que necessitam de repreensão, só sabem espernear e reclamar. Meu irmão, a melhor hora do culto é quando a palavra está sendo pregada e o couro está comendo. Você sabe por quê? Porque é nesse momento que a gente fala, Deus está falando comigo, e o pau está quebrando. Em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6, é uma palavra para minha e para a sua vida tremenda. Tá? Só quem não gosta de ser repreendido é bastardo, porque o filho ele entende e ele aceita. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Coisa terrível, hein? Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Sabe o que eu aprendo? Ninguém que está sendo disciplinado, meu irmão, ninguém que está sendo repreendido na igreja fica feliz rindo, não. Mas se for filho, entende que aquela repreensão é para o bem. Entende que ele está sendo repreendido para que ele entre no céu, para que a sua vida se torne um prumo. Mas infelizmente nem todos querem isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 5, 20, ele diz, Timóteo, quem está vivendo no pecado, repreende ele na presença de todos, para que os demais também temam. Então eu vejo isso. E eu volto a te dizer, que tipo de ovelha você tem sido? Uma ovelha que não quer ser pastoreada? Ou uma ovelha que se submete ao teu pastor? Eu quero dizer para você, meu irmão, fechando aqui o primeiro ponto, seja como uma ovelha de Bereia. Em Atos 17, 11 diz que os crentes de Bereia eram mais prudentes que os de Tessalônica, porque eles conferiam se de fato as escrituras eram daquele modo. Não engolia gato por lebre, não. Ia pesquisar na Bíblia, ia conferir para ver se era aquilo mesmo. Deixa de ser crente menino e engolir tudo aquilo que te falam. Só que, olha, tem pastor e tem pastor. Porque tem pastor ensinando besteira. Eu já vi pastor falar assim, olha, se você sair da minha igreja e for para outra igreja, o carro vai te atropelar e vai quebrar suas pernas. Isso não é pastor não, isso é um picareta sem vergonha. Que está usando a Bíblia, meu irmão, mas não é para levar as pessoas para o céu, não. É para ganhar dinheiro, eles estão olhando para você, não é como ovelha, não, é como cifra. Porque pastor que é pastor, meu irmão, você quer ir? Que Deus te abençoe lá, seja uma bênção lá. Você está num país livre, você tem direito de ir e de vir. Mas tem pastor também que é uns picaretas sem vergonha. Já ouvi muita ovelha chegando para falar para mim, pastor, o que eu faço? Eu não quero ficar lá mais, eu quero sair de lá, pastor. Mas o meu pastor falou comigo que se eu sair de lá, eu vou estar debaixo de maldição. Isso não é pastor não, meu irmão, isso é obreiro do ventre, isso é picareta. Vai para a Bíblia. A maldição sem causa não prevalece. Ponto 2. Judas 1, versículo 12 diz assim: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos.
árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Eu quero me ater aqui, olha, parte A. Estes homens são como rochas submersas. Estas ovelhas são como rochas submersas. O que significa isso? No grego, spilas, rochas do mar, Recife, simbolizam os falsos irmãos, irmãos traiçoeiros. É o mesmo que você estiver navegando no mar, mas ali debaixo, a 40 centímetros abaixo da água, tem pedra. Você está indo com o seu barco e ele bate naquela pedra e afunda. É irmãos assim, na igreja. Ovelha que não quer ser pastoreada, costuma ser rocha submersa. Irmão que está dentro da igreja, mas ele está ali na igreja, secando a irmã para acabar o culto e levar ela para o motel. Irmão que está na igreja participando da ceia em adultério, está dentro da igreja, mas está armando para derrubar os outros, para tomar o cargo. Porque o que vale para ele é ter cargo. Esse é o presbítero fulano, agora ele é consagrado a pastor, agora que é o diácono fulano de tal. Não vale nada, está com a vida toda torta. É rocha submersa. Está orando para alguém morrer para ele tomar o cargo dele. Está orando para o irmãozinho pecar, cair em desgraça e o pecado dele se tornar manifestado para ele assumir o lugar dele. Rocha submersa, irmão traiçoeiro, irmão que arma, que maquina contra o outro, irmão que calunia, irmão que fala mal, fofoqueiro. É o que mais tem na igreja. Irmão, permita-me dizer a franqueza. Se você vai para a igreja achando que lá vai ser um céu, você está equivocado. Porque igreja é um hospital espiritual. Eu não consigo ver dentro de um hospital só pessoa curada, não. A maioria das pessoas que estão nos hospitais são doentes para ser tratado. Na igreja também é assim. Então, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, não se decepciona não. Porque na igreja você vai encontrar conversador fiado, você vai encontrar gente que compra e não paga, você vai encontrar gente que dá calote na praça, você vai encontrar adúltero dentro da igreja, você vai encontrar pastor sem vergonha dentro da igreja, mas dentro da igreja também você vai encontrar pessoas que levam Deus a sério. Dentro da igreja também você vai ver pessoas que têm uma vida no altar de Deus. Toda regra tem exceção, guarde bem isso. Terceiro lugar, ovelhas que não querem ser pastoreadas tem um modelo de vida de Judas 1,11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Eita, 3 lições aqui agora. Ovelhas que não querem ser pastoreadas têm um modelo de vida de Judas 1,11. Qual que é esse modelo? Primeiro, caminho de Caim. O que Caim te lembra? Ódio pelo irmão. Está lá em Gênesis 4,8. O que ele fez com o irmão dele? Matou. Hoje na igreja a gente não vê um irmão matando o outro com a faca, com um tiro, não. Mas está matando o irmão com a língua. Porque o dia que morrer, o caixão menor é para o corpo, maior é para a língua. E o caixão da língua vai de Scania para o cemitério. Irmãos que têm ódio. Estão tipo falando a paz do Senhor, meu irmão. Mas lá no coração deles, seu miserável, tomara que esse cara morra. Tomara que ele quebra a cara. Tomara que os negócios dele venham à falência. Caim, ódio, ciúme, inveja. É isso aí que está relacionado ao caráter de Caim. Será que dentro das igrejas tem pessoas assim? Movidas pelo ódio de Caim? Estão com ódio de irmão? Perseguindo o irmão? Quando o irmão está presente, você dá tapinha nas costas dele. Quando ele está ausente, você apunhala. Mas não para aí não. Depois de Caim, movidos pela ganância, precipitaram no erro de Balaão. Balaão e seu erro, avareza e prostituição. Coisa terrível. Foi o que eu disse aqui anteriormente. Irmãos que estão dentro da igreja, só com o corpo. O coração está longe. Longe, mais longe mesmo. Em Colossenses 3, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria.
Tem gente que acha que idolatria é só cultuar uma imagem, mas tem gente que idolatra o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Se ele for ganhar 20 reais, ele mata um culto para ganhar 20 reais. E ele esquece que quem dá o poder de nós enriquecermos, de também empobrecer, é Deus. Se Deus tirar o seu fôlego, meu irmão, você já era. Esquece disso não. Quem está te dando força para trabalhar, saúde para trabalhar é Deus. Prioriza Deus. Em Mateus 6,33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não vim com essa palavra aqui passar a mão na tua cabeça, não. Eu vim aqui foi para despertar você. A minha voz hoje, através dessa mensagem, é uma voz apologética. Desperta, crente. Jesus vem. Prenda isso. A revolta de Coré contra a autoridade de Moisés como pastor. Está lá em Números 16. Ele falou: também posso. Você acha o quê, Moisés? Deus só fala com você? Não. Deus fala com a gente também, rapaz. Que é isso? Pastor tá achando que ele é quem? Que é só com ele que Deus fala? Deus me usa também, pastor. Meu irmão, Deus fala com todo mundo, fala. Mas antes de falar com a igreja, Deus fala com o pastor primeiro. Olha a carta às igrejas da Ásia em Apocalipse. O anjo da igreja é o pastor. Diz o texto de Números que a terra abriu e engoliu ele. A corja que estava com ele também. Porque tem gente assim na igreja que não respeita o pastor, não respeita a autoridade do pastor, vai para casa e mete o bambu, detona o pastor. Você sabe por quê, meu irmão, que muitas pessoas da sua família ainda não foram para Jesus? Você que é o culpado. É você, meu irmão, que é o culpado de grande parte da sua família estar longe da igreja. E eu vou te provar por quê, crente. Sabe por quê? Porque quando você chega em casa, você fala mal de todo mundo na frente do seu filho que não é evangélico. Você fala mal de todo mundo da igreja perto do teu marido que não é evangélico, perto da tua esposa que não é evangélico. Então as pessoas viram e falam: pera lá, eu ir para a igreja do meu pai, eu ir para a igreja da minha mãe, é ruim, hein? Aquele povo miserável tá pior, tô melhor aqui fora no mundo que lá dentro, no meio daquela colundria. E sabe o que Paulo fala acerca disso? Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos 2, 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O seu estilo de vida, a sua maneira de viver, meu irmão, está afastando as pessoas de Deus. Porque o seu filho olha e fala: lá na igreja meu pai é um santo, lá na igreja minha mãe é uma mulher de Deus, mas quando entra aqui em casa é um carrasco. Meu pai nunca tem uma palavra boa para dar para a gente. Tudo que meu pai fala é só para maltratar, para arrebentar. Meu pai espanca a minha mãe, chega na igreja, fica dando pulo e glória a Deus. Eu não quero o Deus do meu pai. Porque quando você chega dentro da sua casa, meu irmão, você arrebenta com o seu pastor. Pastor pregou aquele trem lá, eu não concordo com aquilo lá não. Pastor estava parecendo um menino na frente da igreja. Pastor estava que nem um moleque lá. Você viu que lá, aquilo que o pastor fez, aquilo não se faz. O irmão pulando, que não sei o quê. Em vez de você criticar teu pastor, ora por ele. Fala: Deus, toma a vida do meu pastor. Dá direção para ele. Senhor, se ele falhou, se ele errou, o errar é do homem. Mas o Senhor está aí para levantar. Entenda isso. A Bíblia fala sobre isso, mas é melhor detonar, é ou não é? Fala a verdade. É melhor você criticar seu pastor, é melhor você questionar a autoridade dele, porque ovelha que não quer ser pastoreada, é assim. É assim que as ovelhas que não querem ser pastoreadas agem. Eu creio que nesta mensagem você está sendo despertado. Sabe por quê? Pastor também é ser humano, pastor também falha, pastor também comete erros. Mas em Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e será levantado, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Meu irmão, justo também erra, justo também falha, mas se é justo, Deus levanta. Entenda isso. Não parte pelo caminho de Coré, não. Não levanta contra teu pastor, não. Quarto lugar, quem anda por esses caminhos, quem pratica essas coisas, qual que vai ser o caminho dele? Qual que vai ser o destino? Em Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz: o destino deles é a perdição,
O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Que coisa terrível! Que coisa mais terrível quando a gente vê isso. Pessoas que só estão preocupadas com o aqui e o agora. Pessoas que não estão mirando no futuro. Meu irmão, Deus tem o melhor para você. Deus tem vitória para a sua vida. Mas a hora é agora. O tempo é agora. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você está esperando em Deus só para essa vida, você é o pior dos homens. Ah, querido, não se envolva em negócios dessa vida, porque tudo nessa vida vai passar. Mas aquele que espera no Senhor vai ter a sua força renovada. Isaías 40, 30 e 31 diz isso. Em 2 Timóteo capítulo 2, 4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meu irmão, não se envolva com aquilo que vai passar, não. Uma certa feita, um homem foi visitar um rabino mundialmente conhecido, muito famoso. E quando você vai para um lugar que você não conhece, você cria uma imagem na sua cabeça. Quando você vai para um lugar, você imagina como que é o lugar, como é que são as pessoas daquele lugar. Quando você chega lá, você vê que não é nada daquilo. Então um rapaz foi visitar um rabino que era conhecido no mundo inteiro. Quando ele chegou na casa desse rabino, a casa dele era um cômodo de 4x4, com muitos livros e uma cama, uma escrivaninha. Então esse homem perguntou: rabino, cadê as tuas coisas? Onde estão os teus carros, a tua mansão? Onde é que o senhor mora? Ele falou: não, eu moro aqui. Mas as tuas coisas estão todas aqui? Aí o rabino perguntou para ele: onde é que está a tua casa, teu carro e tuas coisas? Aí, rabino, eu estou aqui a passeio. O rabino disse: eu também. Você entendeu, meu irmão? Tem pessoas que estão fazendo do temporal o eterno. Diz que vai passar o eterno. Meu irmão, não. Jesus está voltando. Agora, quando você ouvir esta mensagem, creia, você tem um dia a menos de vida. Está só chegando. Está desperdiçando a sua juventude, a tua mocidade, a tua força. Lá na frente você vai se arrepender. Você vai dizer: eu podia ter feito tanta coisa para Deus, agora eu não tenho saúde, agora eu estou debilitado. Quanta coisa eu poderia ter feito para Deus, mas agora eu não tenho como fazer mais. Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, e dirás neles: não tenho contentamento. Em quinto lugar, ovelhas que não querem ser pastoreadas não podem produzir. Lucas capítulo 13 diz as Escrituras, versículo 6, preste atenção, Lucas capítulo 13, do 6 ao 9, a parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Olha bem, o dono da propriedade falou: essa árvore está aqui já há anos, não produz nada, corta isso, joga fora, porque ela está aí ocupando um espaço inútil. Jesus falou: não, espera essa ovelha ouvir essa mensagem. Vamos esperar um tempo para ver se depois dessa mensagem ela cai em si. O objetivo de Deus, meu irmão, é que você produza fruto. O que você tem produzido para Deus esse ano? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? De quantas pessoas você falou mal esse ano? Quantas pessoas você perseguiu esse ano? Faz uma comparação, pesa na balança. Quantas pessoas foram a Deus através da sua vida, do seu testemunho? É hora de produzir, meu irmão, porque Jesus vem. Jesus está voltando.
Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Agora eu quero falar rapidamente o verdadeiro rebanho do Senhor. A Bíblia diz na leitura que fiz inicialmente, em Jeremias 3,15, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria, com inteligência. Olha bem, o verdadeiro rebanho do Senhor. Na igreja também tem as verdadeiras ovelhas. E as verdadeiras ovelhas conhecem a voz do pastor. Coisa tremenda isso. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, do 2 ao 4. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Coisa tremenda. A verdadeira ovelha, ela conhece a voz do pastor. Ela conhece. Agora presta atenção, olha o que diz o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O que eu quero declarar para você? Meu irmão, você precisa conhecer a voz do seu pastor. Você precisa obedecer ao teu pastor. Segundo lugar, a verdadeira ovelha não deve dar crédito ao mercenário. Olha o que diz João 10,5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Meu irmão, a verdadeira ovelha, ela conhece a voz do pastor. A verdadeira ovelha, ela reconhece quando é o pastor que está falando, quando é o mercenário. O mercenário, meu irmão, começa a falar de dinheiro no início do culto e vai até o final do culto falando de dinheiro. O pastor não, o pastor quer alimentar a ovelha. Ele quer tirar o carrapicho, ele quer tirar o carrapato, ele quer curar a ferida, ele quer sarar a ovelha, ele quer tratar da ovelha, ele quer cuidar da ovelha. Pastor, meu irmão, que não tem tempo para a ovelha, que não apacenta, que não dá uma comida boa, a ovelha foge do aprisco, porque esse não é pastor, é mercenário. Terceiro lugar, a verdadeira ovelha deve ajudar o pastor e não combatê-lo. Coisa tremenda isso. A verdadeira ovelha, ela está sempre ajudando o pastor. Ela está sempre dizendo, pastor, em que eu posso ser útil? Pastor, como que eu posso te abençoar, meu pastor? Estou aqui para te ajudar. Em Zacarias capítulo 13, versículo 7 diz: desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Olha para você ver. Fere o pastor, e as ovelhas ficam dispersas. O que eu quero te mostrar nesse texto? Se ele tem uma outra aplicação, mas eu quero me ater nessa questão aqui. Falaram isso para Jesus. Vamos matar ele e as ovelhas dele ficam dispersas. Meu irmão, a gente receber ataque de fora, eu até entendo. Ovelha que é ovelha, não fala mal do pastor. Essa ovelha ora pelo pastor. Ela abençoa o pastor. É isso que eu aprendo. Em Marcos capítulo 14, versículo 27, diz assim as Escrituras. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Você que é ovelha do rebanho de Deus, ore pelo seu pastor. Ore, abençoe teu pastor, porque ele está cuidando de você, está velando por você. Em último lugar, eu encerro. A verdadeira ovelha deve obedecer e se submeter ao pastor. Em Hebreus capítulo 13, 17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles também que hão de dar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha bem,
Não é aquele que vai dar conta, mas é como aquele que dá conta. Obedeça, se submeta. Meu irmão, você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Ovelha rebelde é como está em Número 16. A terra abre e engole. Deus, Ele tem compromisso com os homens no qual Ele chama e capacita. Não toca num pastor, não. Tocar no pastor não é só fisicamente, não, meu irmão. Quando você fala mal do pastor, você está tocando. Quando você levanta motim contra o pastor, você está tocando. E a Bíblia diz, não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Tem consequência, meu irmão. Toma cuidado. Seja uma verdadeira ovelha. Ouça a voz do seu pastor. Reconheça a voz do estranho e fuja dele. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.